A doação de bens no contexto da antecipação da herança é uma estratégia que suscita algumas questões que são ignoradas pelas famílias. No cerne desse debate, eu vou fazer uma breve comparação entre a doação de bens imóveis e a doação das cotas de uma holding familiar, cada uma com suas particularidades e implicações legais. Meu nome é Roger e eu ajudo as famílias a evitarem o inventário por meio do planejamento patrimonial da família. Se você já gostou do tema, já fica aqui o meu convite para você curtir esse vídeo e me seguir nas redes sociais para você não perder um conteúdo sequer. Este tema da doação de bens para antecipar a herança se tornou relevante por conta da reforma tributária. Existe uma onda de famílias que, com medo do aumento do imposto que incide sobre os processos de herança, os processos de inventário, estão utilizando esse procedimento para fugir desse aumento. No entanto, ao realizar uma doação com o objetivo de antecipar a herança, os doadores devem estar atentos a diversas restrições e considerações para garantir que a operação seja eficaz e esteja em conformidade com a legislação brasileira. Vamos falar de algumas das principais restrições e pontos de atenção, e eu vou começar pela parte que mais me diz respeito, que é a parte tributária. As doações estão sujeitas à tributação, sendo necessário considerar o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, o ITCMD. Veja, o imposto da doação é o mesmo imposto do inventário. Você vai pagar, de qualquer forma, o mesmo imposto, seja doando seus bens aos seus filhos, seja seus filhos inventariando esses bens no futuro. É o mesmo imposto. Esse imposto possui alíquotas variáveis conforme a legislação estadual. Os doadores precisam avaliar, portanto, o impacto tributário da doação. Atualmente, a alíquota máxima do ITCMD que os estados podem cobrar é de 8%. No entanto, há um projeto de resolução no Senado Federal, né, de número 57, ele é de 2019, que, ao ser aprovada, aumentará a alíquota para 16%. Observe que nós estamos falando do dobro do que é hoje. E mesmo se aumentar para o dobro, o Brasil continuará a ser o país que menos tributa herança no mundo. Na própria justificação daquele projeto de resolução do Senado, consta um levantamento dessas alíquotas que são cobradas pelos países desenvolvidos. Além do imposto, haverá o custo da escritura pública no cartório e ela é calculada com base no valor do patrimônio que estiver sendo doado. E se a gente está conversando sobre doação de imóvel, devemos considerar que é um valor que tende a ser significativo, concorda? E depois da escritura pública e do imposto pago, a família precisará fazer o registro da doação lá no RGI, no Registro Geral de Imóveis, que vai ser outro custo a considerar. Então, qual é a economia que se tem entre fazer a doação e o inventário? Praticamente nenhuma. Vai pagar da mesma forma a escritura, o imposto, o registro desse imóvel doado, como se ele estivesse sendo inventariado, sem contar ainda certidões e despachantes. Mesmo em doações, é importante considerar os direitos dos herdeiros legítimos, que podem questionar a validade da doação se entenderem que ela prejudica seus direitos legais à herança. A legislação estabelece uma legítima que deve ser respeitada. No vídeo em que eu tratei do testamento, se ele realmente garante a realização de seus desejos, eu falei um pouco sobre as questões da legítima. Resumindo, o Código Civil estabelece que uma parcela do patrimônio deve ser reservada a determinados herdeiros, não podendo ser livremente disponibilizada pelo doador. Essa parcela vai variar a depender do número de herdeiros necessários e da existência ou não de descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivente. Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito a essa parcela do patrimônio que precisa ser reservada para eles. Normalmente inclui descendentes, que são os filhos e netos, os ascendentes, os pais, os avós e o cônjuge sobrevivente. São chamados necessários porque a legislação considera esses parentes como tendo o direito inalienável de receber uma parte mínima do patrimônio do falecido.
Em alguns casos, especialmente quando envolve doação de imóveis, o Registro Geral de Imóveis pode exigir a anuência do cônjuge, mesmo diante de cláusula de incomunicabilidade. Essa exigência visa proteger os direitos do cônjuge, porque o cônjuge é um herdeiro necessário em eventual inventário de seu par. E você se sentiria confortável em ter que precisar do aval de sua nora, de seu genro, em alguma operação imobiliária que você gostaria de fazer no futuro? Se você está pensando em doar seu imóvel a seus filhos para antecipar a herança, pensa bem nessa questão e no que você vai fazer. E você pode pensar que os seus filhos ainda não são casados, que eles ainda são menores de idade. Para mim, a situação é ainda pior, porque você pode colocar na mão de quem você ainda nem conhece, que você nem seus filhos ainda nem sabe quem será a decisão acerca do destino desse patrimônio que foi doado, ou que seria doado. Quando a pessoa opta por antecipar parte da herança por meio de doações, esses bens podem ser considerados na colação no momento do falecimento. Isso significa que, ao calcular a herança ser dividida entre herdeiros, o valor das doações realizadas em vida será adicionado de novo à herança. A colação é um procedimento realizado no inventário que tem como finalidade igualar as legítimas na proporção que é estabelecida no Código Civil entre os herdeiros descendentes, o cônjuge sobrevivente, e obriga também as pessoas que receberam a doação do doador falecido, mesmo que não possuam mais aqueles bens que foram doados. Na hora de calcular a legítima, deve-se pegar o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abater as dívidas e adicionar o valor dos bens sujeitos à colação. Caso o herdeiro venha a omitir os bens recebidos em doação, ele perde o direito que lhe cabia sobre eles. E se esse herdeiro sonegador não restituir esses bens sonegados, ele pagará a importância dos valores que ocultou, acrescido ainda de perdas e danos. Na doação, é essencial compreender as cláusulas que podem ser agregadas a esse processo, tais como impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade e reversão. A impenhorabilidade visa resguardar o bem do alcance de credores, conferindo-lhe uma proteção especial contra os reveses financeiros que os filhos possam ter depois de terem recebido os bens em doação. Já a incomunicabilidade estabelece que o bem não se comunica com o patrimônio do cônjuge, salvaguardando em casos de divórcio. Observe que o cônjuge continua sendo herdeiro desse bem doado no caso de falecimento anterior de seu marido ou esposa. A inalienabilidade impede a venda ou a transferência do bem sem a devida autorização do doador, enquanto a reversão determina que, em determinadas condições, o bem doado pode retornar ao doador. Por outro lado, a doação das cotas de uma holding familiar surge como uma alternativa que tem destaque nos planejamentos sucessórios. Nesse caso, a holding é a detentora dos bens e pode ser constituída por diferentes tipos de ativos, como participações societárias, imóveis e investimentos. A doação das cotas dessa holding implica, no primeiro momento, na transferência do controle sobre os ativos, conferindo ao beneficiário o direito de gerir e usufruir dos mesmos. Ao adotar essa abordagem, é possível estabelecer as mesmas cláusulas mencionadas anteriormente: a impenhorabilidade, a incomunicabilidade, a inalienabilidade e a reversão sobre as cotas que foram doadas. A escolha entre a doação dos bens imóveis e a doação das cotas de uma holding familiar vai depender de diversos fatores, incluindo a natureza e diversidade dos ativos, os objetivos da família em relação à sucessão patrimonial e as peculiaridades do contexto jurídico em questão.
Cada modalidade possui vantagens e desvantagens específicas, devendo ser avaliadas em conjunto com profissionais especializados em direito sucessório e tributário. Para você que está conhecendo esse assunto agora, pode surgir um receio em relação à perda do controle sobre os bens doados, pois é justamente isso que acontece quando faz a doação desses bens para antecipar a herança. Na doação dos bens imóveis aos filhos para antecipar a herança, mesmo com aquelas cláusulas de proteção, os pais perdem o domínio sobre o patrimônio. Diferentemente, na holding familiar, uma vez que a relação passa a ser contratual entre sócios da holding, é possível incluir em favor dos pais, além dessas mesmas cláusulas de proteção, os poderes de administração, gestão da empresa e de todo o patrimônio que estiver dentro dela. E mais, se os pais se arrependerem, o que nunca aconteceu, pode desmontar todo o sistema e voltar tudo a ser como era antes, o que já não é possível no caso da doação dos bens. Em síntese, a doação de bens como estratégia para antecipação da herança demanda uma análise aprofundada, levando em conta não apenas as cláusulas contratuais e suas implicações, mas também as nuances da legislação, jurisprudência e a tributação incidente. E é por isso que eu, antes de montar qualquer sistema patrimonial utilizando a holding familiar como ferramenta estratégica, eu ouço a família para entender a complexidade de seu patrimônio e os desejos que ela pretende ter realizados. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você ouviu dizer que está pensando em fazer a doação dos imóveis para antecipar a herança. E eu encerro por aqui, lembrando a você para curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal e me seguir também nas redes sociais. E a gente se vê na próxima oportunidade.